Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Vejam esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, leiam o texto de apoio desta exposição que se encontra no portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Alguns irmãos reclamam que nós não estamos repetindo o texto da revista. Não é esta a nossa proposta. Os irmãos têm a revista, os irmãos têm um comentarista da revista apresentando um vídeo publicado pela CPAD. Não há interesse em repetir o que já existe. Nós aqui estamos trazendo subsídios complementares à revista da Escola Bíblica Dominical. E para que o irmão não se perca, nós estamos seguindo o texto de apoio que elaboramos e publicamos no portal Escola Dominical. Além desse texto de apoio, os irmãos têm 4 ou 5 outros textos de apoio desta lição publicados no portal Escola Dominical. No portal Escola Dominical, os irmãos encontram videoaulas, textos de apoio de todas as faixas etárias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. O cadastramento é necessário no site para ter acesso à sala dos professores, mas o cadastramento é gratuito. Também, as últimas dúvidas poderão ser elucidadas no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, quando nós transmitimos ao vivo a aula do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Esta reunião é aberta a todos os irmãos que queiram dela participar. Não há controle algum de frequência, os irmãos podem pessoalmente ou então virtualmente e ali no chat elucidar as suas últimas dúvidas. Também durante a semana nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter, e nós temos uma outra conta no Twitter. A nossa conta no Twitter foi suspensa, não sabemos por quê, talvez por causa do nosso conteúdo cristão, pois o Twitter e as demais redes sociais são perseguidoras do Evangelho, mas agora nosso endereço no Twitter é @escola_portal. @escola_portal. Também estamos no Facebook e no LinkedIn. Os irmãos podem ali acompanhar que nós postamos diariamente. Nós gastamos horas por dia postando links de videoaulas, textos de apoio e slides das lições de todas as faixas etárias da CPAD e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso, irmãos, é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando a igreja se reúne para ensinar enquanto evangeliza e evangelizar enquanto ensina. Neste segundo trimestre de 2020, nós estamos estudando o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos tendo um trimestre bíblico, estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios. O nosso comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista. Ele é o presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal em Brasília, presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus e foi o relator da comissão especial que elaborou a nossa declaração de fé. E hoje estaremos iniciando o segundo bloco do trimestre, onde vamos estudar a parte doutrinária da Epístola aos Efésios. Nós vimos na lição passada que a Epístola aos Efésios pode ser dividida em 4 partes.
a primeira parte, que é a parte da saudação, que envolve os 2 primeiros versículos. Depois nós temos a parte doutrinária, onde Paulo traz os seus ensinos, onde ele traz a sua compreensão a respeito do mistério de Cristo, como lhe foi revelado pelo Espírito Santo. O tema da Epístola aos Efésios é a igreja, por isso que o título do nosso trimestre é a Igreja Eleita. E a igreja é o mistério de Cristo que foi revelado com a manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta parte doutrinária, que ocupa o segundo bloco do nosso trimestre, é a carta aos Efésios, do capítulo 1, versículo 3, até o final do capítulo 3. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 2, que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Hoje nós vamos ver quais são as bênçãos espirituais que são colocadas à disposição da igreja, daqueles que creem em Jesus. Os irmãos se lembram que nós terminamos a aula passada dizendo que Paulo identifica os seus destinatários como sendo os santos e fiéis em Cristo Jesus. A igreja, os destinatários da carta. Paulo está escrevendo para os santos e fiéis em Cristo Jesus. Alguns estudiosos entendem que esta era uma carta circular, não dirigida apenas à igreja em Éfeso, mas a várias igrejas. Mas, de qualquer maneira, mesmo tendo ela sido dirigida a Éfeso, por ter sido inspirada pelo Espírito Santo, foi incluída na Bíblia Sagrada e, por isso, serve para a igreja que é formada pelos fiéis de todos os séculos e de todos os lugares que são santos e fiéis em Cristo Jesus. E hoje nós vamos estudar, na verdade, um hino. O que é um hino? É uma composição poética que louva a alguém e que é um louvor a alguém. Um hino é uma composição poética feita em louvor a uma pessoa ou a uma instituição. Por exemplo, o hino nacional brasileiro é uma composição de louvor à pátria, de louvor à nação brasileira. E aqui, Paulo, na forma de um hino, ele vai revelar todas as bênçãos que Deus nos dá e Deus dá aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E neste hino, que tem um conteúdo didático, doutrinário, Paulo vai enaltecer a Trindade. E aqui nós temos mais uma evidência de que a Bíblia nos revela que há um único Deus, mas que este Deus existe em 3 pessoas distintas. Aqui Paulo vai falar sobre as bênçãos que Deus Pai, as bênçãos que Deus Filho e as bênçãos que Deus Espírito Santo, ele estabelece, ele coloca à disposição dos santos e fiéis em Cristo Jesus. Lembrando que quando nós falamos Deus, é até melhor falar Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, para não dar a ideia de que há 3 deuses. Na verdade, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, mas nós temos um único Deus. E o apóstolo Paulo é um hino, porque ele começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então ele está se dirigindo a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
E quando ele chama Jesus Cristo de Senhor, ele também admite a divindade de Jesus. E lá na frente, ele vai falar do Espírito Santo. No versículo 13, ele diz assim: foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então aqui nós temos tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Quem não aceita a doutrina da Trindade é um herege. É contrário à palavra de Deus. Quem diz isso é o apóstolo João. O apóstolo João, lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 22, ele diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Então aqui fica bem claro que o Pai e o Filho são um só Deus, mas são pessoas distintas. E quem nega a Trindade, nega o Pai. Quem nega o Pai, nega o Filho. E quem nega o Filho, nega o Pai. Então é o anticristo, diz o apóstolo João. Então aqui Paulo mostra a doutrina da Trindade em toda a sua clareza. Porque neste hino, ele não só louva o único Deus nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como também ele vai mostrar quais são as bênçãos espirituais dadas pelo Pai, as bênçãos dadas pelo Filho e as bênçãos dadas pelo Espírito Santo. Ele começa dizendo que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E aqui nós já temos um grande fator que nós devemos aprender na carta aos Efésios. Paulo ressalta, traz a importância, a relevância das bênçãos espirituais. Ele bendiz a Deus porque ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. A salvação, ela é composta de bênçãos espirituais. A salvação é composta de bênçãos espirituais. Bênçãos que são dadas por Deus e que têm um local, que são os lugares celestiais em Cristo. Disso nós vamos falar ao término da aula. Mas prestem atenção que nos lugares celestiais em Cristo, nós espiritualmente já estamos neles, mas fisicamente estamos neste mundo. Mas o que Paulo traz aqui é que a essência da salvação é composta de bênçãos espirituais. Nos dias de hoje, existe aí um evangelho que eu posso utilizar as expressões de Paulo aos Gálatas. Um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Diz Paulo lá em Gálatas 1:7. Este outro evangelho, que não é outro, ele é repleto de bênçãos materiais. Hoje, você pode ligar o rádio, a televisão, ir à internet e você vai ver milhares de pregações que só falam de bênçãos materiais. Deus não dá bênçãos materiais? Logicamente que ele dá. Até porque ele sabe que nós precisamos sobreviver aqui na face da terra. Ele sabe disso, porque foi ele que nos criou e ele que
formou o homem sabe que o homem precisa comer, beber, vestir, precisa se educar, morar. Ele conhece todas estas coisas. Mas a salvação, ela não tem a ver com estas coisas. Ela tem a ver com as bênçãos espirituais. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, mostra que este é o foco do servo de Deus, dos seus discípulos. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, no versículo 31, ele diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus, ele deixa bem claro aqui que nós devemos procurar, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que são todas estas bênçãos espirituais com que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou nos lugares celestiais em Cristo. Este deve ser o nosso foco, esse deve ser o nosso objetivo, esta deve ser a nossa finalidade. Obter e desfrutar das bênçãos espirituais. As bênçãos materiais virão, mas não devem ser elas o nosso foco, o nosso objetivo, o nosso propósito, a nossa finalidade. Não podemos pôr o nosso coração na busca destas bênçãos. Estas bênçãos, elas são tratadas como acréscimos. E todas estas coisas, que coisas? O comer, o beber, o vestir, vos serão acrescentadas. São acréscimos, são acessórios. É como se eu tivesse um carro. Um carro tem os seus elementos essenciais. O motor, a lataria, o freio, o amortecedor, as rodas. Mas tem os acessórios. O Bluetooth, o som, a câmera de ré, enfim, isso são acessórios. Se eu tirar esses acessórios, o carro continua sendo carro. São acréscimos. Mas o carro não existe por causa deles. Assim deve ser o cristão. O comer, o beber, o vestir, estas bênçãos materiais, Deus dá. Mas o crente não pode viver em função disso. Porque muitas pessoas têm isso e não são cristãs, e não são servas de Deus, e não são salvas. Agora, só quem tem as bênçãos espirituais é salvo. A salvação é composta de bênçãos espirituais. E quando nós buscamos a Deus, nós buscamos estas bênçãos espirituais. Deus sabe que nós necessitamos das bênçãos materiais e Ele nos suplirá, mas não podemos ter o nosso foco nisto. E, infelizmente, o evangelho que se tem pregado, inclusive em nossos púlpitos, é um evangelho de bênçãos materiais. Mas Paulo louva o Senhor pelas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E aí ele vai nos elencar quais são estas bênçãos.
E ele começa dizendo a respeito das bênçãos do Pai. Veja bem, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então ele vai dizer quais são as bênçãos espirituais de Deus, o Pai. E o versículo 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Na lição passada nós já falamos um pouco a respeito desse versículo, quando falamos do título do nosso trimestre, a igreja eleita. Então a primeira bênção espiritual que nós recebemos, que os santos e fiéis em Cristo Jesus recebem, e Paulo se inclui, porque ele diz, e também nos elegeu, ele também era um santo e fiel em Cristo Jesus, é a bênção da eleição. Nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos em Cristo para ser santos e irrepreensíveis diante do Pai em amor. Então, o que nós temos aqui em primeiro lugar é a eleição. E o apóstolo Paulo nos explica que esta eleição ocorreu na eternidade passada, antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, Deus já sabia que ia criar um homem, que o homem iria pecar, e Deus quis salvar o homem. Esta eleição é o primeiro ato do processo da salvação. É a deliberação divina de salvar o homem. O homem quis, Deus quis salvar o homem. Deus quis salvar o homem. Existe um hino na harpa cristã, e eu gosto da harpa cristã porque ela é doutrinariamente correta, e nós precisamos de música que esteja conforme a palavra de Deus, porque os salmos, que são o inário de Israel, ele está na Bíblia, inclusive. É palavra de Deus. Então, todo louvor deve ser de acordo com a palavra de Deus. E o hino 160 da harpa cristã, traduzido ou adaptado pelo saudoso pastor Paulo Leiva Macalão, ele diz assim: que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar com o sangue do Senhor Jesus. Aliás, o hino começa, esse é o refrão, o hino começa: irmãos unidos, vamos publicar que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar com o precioso sangue de Jesus vertido lá na cruz. Na terceira estrofe ele diz: na sã palavra fomos encontrar que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar. E esta é a realidade aqui que Paulo nos mostra. Deus quis nos salvar. Antes mesmo que o mundo fosse criado, como Deus é onisciente, ele já sabia o que ia acontecer, ele é presciente, para ele não há o tempo, ele já sabia que o homem iria pecar, o homem que ele iria criar iria pecar, e ele resolveu salvar em Jesus. É por isso que não há nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Não existe salvação fora de Jesus. É o que o apóstolo Pedro pregou lá depois da cura do coxo da Porta Formosa. Ele diz o seguinte: na verdade, depois da pregação do cura da Porta Formosa, quando eles são levados ao Sinédrio, Pedro diz o seguinte para os membros do Sinédrio, lá em Atos 4:12: e em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, só há salvação em Jesus, porque Deus decidiu salvar o homem na pessoa de Jesus, no nome de Jesus. Então, não há outra salvação. É o primeiro ato da salvação. Se Deus não quiser salvar, não haveria salvação. E o Pai decidiu salvar o mundo em Jesus Cristo. Então, ele escolheu salvar o mundo e escolheu o meio da salvação, que é Jesus. E o objetivo da salvação é fazer com que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o objetivo da escolha é para que o homem seja santo e irrepreensível diante dele em amor. Deus escolheu salvar o homem. Ele não escolheu indivíduos para serem salvos e outros para serem perdidos. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós fomos escolhidos para ser salvos e a salvação é em Jesus e para que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui, irmãos, se desmonta a doutrina da predestinação incondicional, a doutrina da eleição incondicional, defendida pelos calvinistas. Porque o texto é bem claro. Deus nos escolheu em Cristo. E este nós não é algumas pessoas. São os seres humanos. Deus, por exemplo, não escolheu os anjos para salvá-los. Todos os anjos que pecaram não têm salvação, porque Deus não quis salvá-los, mas Deus quis salvar os seres humanos. Então não é uma história de bem me quer, mal me quer. Deus não fica desfolhando margarida, bem me quer, mal me quer. Esse é salvo, esse é perdido. Esse é salvo, esse é perdido. Não. Deus quer que todos os homens se salvem. Olha o que está escrito lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem. E por que todos os homens não são salvos? Porque Deus deu o livre arbítrio ao ser humano. O homem, ele não é um robô. Ele pode escolher entre o bem e o mal. Foi o que Deus determinou lá no Jardim do Éden. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não vamos nos aprofundar muito quanto à eleição e também à predestinação, porque esse é o tema da próxima lição. Mas aqui fica já de ponto, dito que a primeira bênção espiritual é a eleição. E é uma bênção de Deus o Pai. A segunda bênção é a predestinação. O texto diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, a segunda bênção espiritual é a predestinação. O que é predestinação? É um pré-destino. Ou seja, Deus já determinou que quem crer em Jesus, quem for santo e fiel em Cristo Jesus, ele será filho de Deus por adoção. A posição que vai ocupar o salvo já foi previamente fixada por Deus. Jesus fala desta realidade também no Sermão do Monte. Lá em Mateus,
no capítulo 7, no versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Já há dois caminhos previamente traçados por Deus. Um é o caminho apertado, com a porta estreita, e que leva à vida, leva à comunhão com Deus, leva à posição de filhos de Deus por adoção. E outro é o caminho espaçoso, a porta larga que conduz à perdição. Então, quem entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado está predestinado a ser filho de Deus por adoção. Quem entrar pela porta larga, andar pelo caminho espaçoso, está predestinado à perdição. Também não vamos nos adentrar muito, porque aí a eleição e a predestinação é o tema da próxima lição. Mas também é a segunda bênção espiritual do Pai. A primeira é a eleição, a segunda é a predestinação. Vejam todos que existe uma predestinação. Só que a predestinação não é da forma como ensinam os calvinistas. A chamada predestinação incondicional. E qual é o objetivo da predestinação? É nos colocar na posição de filhos de Deus por adoção, que é a posição que Jesus tem na eternidade. Jesus é filho de Deus e nós teremos a sua posição na eternidade. É o que diz o próprio Jesus lá na carta que ele mandou que João escrevesse à igreja de Laodiceia. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, trono aqui é a posição. Jesus diz que quem vencer terá a mesma posição que ele tinha na eternidade antes da encarnação. Porque ele, ao vir e vencer o mundo, o pecado, e ao ganhar a nossa redenção, ele obteve a mesma posição do Pai, né? A mesma posição do Pai, que é o trono do Pai. É por isso que ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essas são as bênçãos. E o objetivo é para que nós sejamos louvor, que nós possamos dar o louvor e a glória da graça de Deus, né? O texto diz, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então nós vamos ocupar a posição de Jesus na eternidade para louvor e glória da graça de Deus. Estas são as duas bênçãos espirituais concedidas pelo Pai, a eleição e a predestinação, que haveremos de estudar a miúde na próxima lição. Mas o Filho também nos dá bênçãos espirituais. O texto diz assim, quando fala no amado, que é em Cristo, lembra-se que quando Jesus inicia seu ministério, o Pai diz lá do céu, a voz do céu diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então o amado aqui é Jesus. Pela graça, nós somos agradáveis ao Pai em Jesus. Quando estamos em Jesus, somos agradáveis a Deus. Em quem, em Cristo, nós temos a redenção
pelo seu sangue a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então aqui é a primeira bênção espiritual de Deus o Filho. Que bênção espiritual Jesus nos dá? Nos dá a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Ou seja, nós recebemos o perdão dos pecados e somos comprados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, ele nos traz o perdão dos pecados e ele nos compra. Nós passamos a ser propriedade de Deus. Passamos a ser servos de Deus. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. É em Jesus que nós temos a redenção. O apóstolo Paulo, ele fala desta realidade na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no capítulo 1, versículo 30, o apóstolo Paulo diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus. Quer dizer, nós somos de Deus em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, nós somos de Deus em Jesus Cristo. Aí lá no capítulo 6, no versículo 20, o apóstolo Paulo diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E no capítulo 7, no versículo 23, ele diz: fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Então a bênção que Deus nos dá, Deus o Filho, Jesus nos dá, é a redenção. Nós somos comprados, somos libertos. O que é a redenção? E a remissão, o que é isso? No tempo de Jesus, no tempo de Paulo, havia escravidão. Então, a pessoa, muitas vezes, por não pagar as suas dívidas, era escravizado pelo credor. Mas se alguém viesse e pagasse a sua dívida, comprava o escravo, e lhe dava a liberdade. Aqui no Brasil, a gente chamava da alforria. Era muito comum, inclusive na época da campanha abolicionista, muitas pessoas de dinheiro, que eram abolicionistas, eles compravam escravos para os libertar. Dava carta de alforria, pagava o preço do escravo e libertava o escravo. Foi isso que Jesus fez. Ele pagou o preço dos nossos pecados. E pagou com o quê? Pagou com o seu sangue. É o que o apóstolo Pedro diz lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Hoje eu estou homenageando aqui a harpa cristã. Essa verdade doutrinária se encontra no hino 231 da nossa querida harpa cristã. Mais um hino traduzido ou adaptado pelo saudoso pastor Leivas Macalão. Ele diz assim, no refrão: não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue, o mal vencer. Então aqui, neste hino, mostra claramente o preço dos nossos pecados lá na cruz. Foi o sangue de Jesus. Mas aí já tem um hino por aí, que andam cantando por aí, que diz assim: eu nunca saberei o preço
dos meus pecados lá na cruz. Por que não ler 1 de Pedro 1, 18 e 19? Se você ler 1 de Pedro 1, 18 e 19, você vai ficar sabendo qual foi o preço dos seus pecados. Foi o sangue de Jesus. E esta redenção, que é a compra para a libertação, e por isso que Jesus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está lá no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 36. Você recebe esta bênção espiritual. É a bênção, a primeira bênção espiritual de Deus o Filho. É a bênção da redenção. O perdão dos pecados, a remissão das ofensas, a redenção pelo seu sangue. Mas continua o texto. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. A segunda bênção dada pelo Filho é a herança. Veja bem que nós somos comprados para ser libertos, tivemos nossos pecados perdoados, isso segundo as riquezas da graça de Deus, que ele tornou abundante em toda sabedoria e prudência. E ele então nos descobre, nos revela o mistério da sua vontade, que é reunir em Cristo todas as coisas. Ele é a semente da mulher que vai reatar a amizade entre Deus e o homem, e sendo o homem o administrador da terra, vai remir também a criação, o que ocorrerá no milênio. E aí irá fazer com que céus e terra estejam novamente unidos em comunhão com Deus, sob a bênção de Deus, porque o pecado quebrou esta unidade e a terra ficou amaldiçoada. Mas nós fomos feitos herança. Nós somos herança. O salvo a um só tempo é feito herança de Deus e também é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Nós somos filhos por adoção. Se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, porque Cristo também é filho de Deus. É o que está escrito lá em Romanos 8,17. Se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas além de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, nós somos herança. O texto diz aqui que nele, em Cristo, também fomos feitos herança. É por isso que Jesus vai nos apresentar como aquilo que Deus lhe deu. Lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 13, está escrito: e outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Então, o escritor aos Hebreus aqui está dizendo que Jesus vai se apresentar ao Pai e apresentar à igreja, dizendo, esses são os filhos que Deus me deu. Então, a herança. Nós somos herança de Deus. Somos algo valioso. Somos algo que é entregue a Jesus pelo Pai. E é por isso que ele cuida tão bem de nós. Que ele cuida bem da herança.
Nós somos herança de Deus. Os filhos, diz o salmista, que são herança do Senhor. O Salmo 128. Aliás, o 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Nós nos tornamos filhos de Deus, e por isso nós somos herança, somos feitos herança. É outra bênção, nós adquirimos a posição de filhos, e esta é uma herança dada por Jesus a nós. Mais uma herança, mais uma bênção espiritual. E nós somos herança com um propósito, para sermos o louvor da sua glória. Eu sou herança de Deus para que as pessoas glorifiquem a Deus. É por isso que Jesus diz que nós somos a luz do mundo e que nós devemos resplandecer a nossa luz e que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Há uma finalidade, um objetivo pelo qual nós somos herança de Deus. O objetivo é sermos herança de Deus. O objetivo é o de sermos o louvor da glória de Deus. Que as pessoas glorifiquem a Deus. Esta é a segunda bênção espiritual que nos traz o Filho de Deus, que nos traz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, nós somos herança de Deus, por quê, diz Paulo? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Veja bem que para ser herança de Deus, eu tenho que crer no evangelho. Crer na palavra da verdade. Por isso que é necessário que se pregue o evangelho. Porque se não houver a pregação, não há a crença no evangelho. Isso é o que o próprio apóstolo Paulo fala lá na epístola aos Romanos, capítulo 4, versículo 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, vejam que é necessário que seja enviado para pregar, para que se ouça a palavra. Que palavra? A palavra da verdade. E Paulo aqui diz que a palavra da verdade é o evangelho da salvação. Irmãos, o evangelho é pregar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Que foi o que os missionários pioneiros das Assembleias de Deus vieram pregar aqui no Brasil. Daniel Berg e Gunnar Wingren. Este é o evangelho da salvação. Este é o evangelho que Paulo pregava. Mas há muitos evangelhos aí que estão sendo pregados hoje e que Paulo jamais pregaria. Por isso eu até recomendo o livro do pastor Ciro Sanches Zibord, Evangelhos que Paulo jamais pregaria. E que estão sendo pregados por aí. Estão sendo pregados por aí. Mas não é esse o evangelho
que nos faz herança de Deus. Nós só somos herança de Deus se ouvirmos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e crermos nesta palavra. Aí quem crê, invoca o nome do Senhor, e então ele é salvo. Então aqui, para ser herança de Deus, eu preciso ouvir e crer no evangelho da salvação. Mas aí Paulo vai nos falar das bênçãos espirituais dadas pelo Espírito Santo. Então, nós já vimos as bênçãos espirituais do Pai, que são a eleição e a predestinação. As bênçãos espirituais do Filho, que são a redenção e a remissão das ofensas, e o se fazer herança, ser feito herança. E agora nós vamos para a bênção do Espírito, as bênçãos do Espírito. E tendo neles crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, o que nós vemos aqui é que a primeira bênção espiritual dada pelo Espírito Santo aos santos e fiéis em Cristo Jesus é o selo do Espírito Santo. O selo, nós já falamos na lição passada, quando falamos da capa da nossa revista, o selo não é o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas chamam os crentes batizados com o Espírito Santo de crentes selados, mas isto é um equívoco. O selo é a marca da propriedade. Nós até falamos na lição passada, quando dissemos que muitas vezes muitos fazendeiros, eles compram gado e mandam marcar este gado com ferro na brasa, né? Para o gado ficar marcado com a marca da propriedade. Este é o selo de que diz aqui o apóstolo Paulo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Por quê? Porque todos aqueles que creem em Jesus, eles recebem o Espírito Santo. Jesus explicou isso lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, o próprio Jesus disse que quem cresce nele teria o Espírito Santo. Independentemente de ser batizado com o Espírito Santo ou não, quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo só podia ser dado depois que Jesus fosse glorificado. E Jesus foi glorificado na ressurreição. E no dia mesmo da ressurreição, os discípulos receberam o Espírito Santo. É o que está escrito lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, era o domingo da ressurreição, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Agora o versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, quando eles receberam o Espírito Santo, na tarde do domingo da ressurreição, eles foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ou seja, 37 dias depois. Mas eles já tinham o Espírito Santo, porque o Espírito Santo recebe todo aquele que crê em Jesus. A nossa declaração de fé, ela é bem clara a esse respeito. No capítulo
no capítulo 19, no item 1, na página 166, a declaração de fé diz assim: quando o Consolador desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, eles já tinham o Espírito Santo. Jesus disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20 e 22. Na experiência da salvação, o Espírito Santo passa a habitar no novo crente. E aí ele cita 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E ele cita também Gálatas 4 e 16. Gálatas 4 e 16, que diz assim: 4 e 6, melhor dizendo. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo. E aí ele cita Gálatas 3, 2 e 3. Se quisera saber isso de vós, recebesses o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Pois ele mesmo é quem conduz o pecador a Cristo. Em João 16, 7 e 8, diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a primeira bênção que o Espírito Santo nos dá na salvação, a bênção espiritual, é ele próprio, é o selo. Nós passamos a ser propriedade de Deus. Somos selados com o Espírito Santo. Passamos a ter o Espírito Santo. O pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, o pioneiro das videoaulas aqui na internet, e que é colaborador do portal Escola Dominical, ele costuma dizer que no dia do arrebatamento, nós vamos ver quem tem o selo de propriedade de Cristo e quem não tem. Quem é selado com o Espírito Santo será arrebatado. Quem não é selado com o Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo, vai ficar. Porque a igreja, ela é formada por pessoas que têm o Espírito Santo. É por isso até que Paulo, em 2 aos Tessalonicenses, diz que há um que resiste o anticristo, o mistério da injustiça. Esse um é o Espírito Santo na igreja, porque a igreja, ela tem o Espírito Santo. A segunda bênção espiritual dada pelo Espírito Santo aos santos e fiéis em Cristo Jesus é o penhor da nossa herança. Veja bem que nós somos feito herança de Deus pelo Filho, e quem nos garante esta condição é o próprio Espírito Santo. Veja que o texto diz assim: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ele é o penhor da nossa herança. Ou seja, ele é a garantia. O que é penhor? Penhor é uma garantia. Se eu, por exemplo, isso é muito comum aqui no Brasil, na Caixa Econômica Federal. Muitas pessoas que estão precisando de dinheiro vão pedir dinheiro emprestado na Caixa Econômica Federal, cujas taxas de juros são mais baixas. E como elas entregam o quê como garantia do pagamento? Joias. É o penhor de joias. Então eles apresentam ali algumas joias e ganham um empréstimo, e as joias ficam lá num cofre na Caixa Econômica. Quando a pessoa quita a dívida, ela recebe as joias de volta. Se ela não pagar a dívida, a Caixa Econômica vende as joias para se pagar. Isso é o penhor, é a garantia. E o apóstolo Paulo diz
que o Espírito Santo da promessa, ele é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ou seja, nós temos aqui o próprio Espírito Santo é a nossa garantia de que nós vamos nos libertar deste mundo e nós vamos ganhar a possessão de Deus, alcançar a glorificação, que é o último estágio do processo da salvação. O Espírito Santo é o nosso companheiro, como diz um famoso livro aí. Espírito Santo, nosso companheiro. E ele está conosco. Ele ora com a igreja. A Bíblia diz, o Espírito e a esposa dizem, vem. O Espírito Santo foi mandado por Jesus e pelo Pai para ficar conosco. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, mas vos mandarei um outro Consolador. Este outro Consolador é o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi mandado para a terra para nos ensinar, nos guiar em toda a verdade, nos consolar, nos dirigir, para distribuir os dons espirituais entre os irmãos, conforme a sua vontade, nos revestir de poder. Então o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. E esta é uma bênção. Ele próprio, Espírito Santo, é a bênção da nossa salvação. A partir da nossa salvação, nós somos guiados pelo Espírito Santo, ensinados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz lembrar das palavras de Jesus. O Espírito Santo nos reveste de poder. O Espírito Santo nos santifica. O Espírito Santo nos prepara para o arrebatamento. Então é a outra bênção espiritual que nós recebemos. O Pai nos dá a eleição e a predestinação. O Filho nos traz a redenção e a remissão das ofensas e nos faz herança. O Espírito Santo, ele nos traz o selo, nos faz propriedade de Deus, e ele mesmo nos encaminha, nos dirige, nos garante a salvação. E todas estas bênçãos, diz o apóstolo, estão nos lugares celestiais em Cristo. Os lugares celestiais em Cristo não é um lugar físico, mas é uma realidade espiritual. Nós deixamos de ser do mundo. Fomos tirados para fora do mundo. Espiritualmente não estamos mais no mundo. Estamos agora nos lugares celestiais em Cristo. Estes lugares celestiais em Cristo, este lugar espiritual, é um lugar de comunhão com Deus. É um lugar de pleno acesso a Deus. Nós agora podemos entrar, diz o escritor aos Hebreus, com ousadia no santuário celestial. Chegar ao trono da graça. Temos livre acesso a Deus. As nossas orações estão no trono de Deus. Nós já podemos penetrar nos céus. Por quê? Porque nós estamos nos lugares celestiais em Cristo. Nós, espiritualmente, já somos elevados. Já estamos em comunhão com Deus. Não pertencemos mais ao mundo, ao sistema do mundo. Por isso, não estamos mais presos pelo pecado, não estamos mais submetidos a Satanás, estamos libertos e em Cristo Jesus. Esses lugares celestiais, em Cristo Jesus, estamos em Cristo. E em Cristo nós temos pleno acesso ao Pai, no mesmo Espírito
nós estamos em comunhão com o Senhor. Por isso o maligno não nos toca e por isso nós podemos desfrutar de todas estas bênçãos espirituais. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A salvação nos traz todas estas bênçãos espirituais. E se nós permanecermos em Cristo, desfrutaremos delas todas. Amém.